Esta nova energia que nos toma a todos, de renovar para vencer e de inovar para ganhar o futuro. Vasco Cordeiro é bem o representante e o líder de uma nova geração com mais força para dar mais força aos nossos Açores. E é bem merecedor da vitória que contamos ter nas próximas eleições regionais do mês de outubro. Os socialistas açorianos e todos aqueles milhares de cidadãos sem filiação partidária que têm colaborado connosco ao longo dos últimos anos podem e devem estar orgulhosos do trabalho que fizemos e que estamos a fazer nos Açores. Modernizamos as nossas ilhas e capacitamos mais as pessoas investindo no capital humano. Valorizamos as empresas de iniciativa e de base regional. Dignificamos e promovemos criteriosamente os Açores no exterior, nas instituições e regiões europeias e nas regiões de maior presença açoriana, nos Estados Unidos, no Canadá, nas Bermudas e no Brasil. Envolvemos as pessoas e as instituições. Geramos transparência nos procedimentos, confiança nas decisões. Mobilizamos para o serviço público e a ação política gerações de açorianos e de açorianas que serviram e servem com entusiasmo os Açores e os seus concidadãos de forma generosa e impoluta. E assim continuaremos. Erramos certamente algumas vezes nas nossas políticas, mas sabemos disso. Acertamos sem dúvida muitas vezes e os açorianos também sentiram e sabem isso. Importa, pois, agir com consciência e com inteligência, tendo sempre a preocupação de alterar o que está menos bem, de fazer de novo e de continuar o que é preciso. Apesar de vivermos hoje entre nós dificuldades e aflições que nos chegam das crises europeia e portuguesa, a degradação económica e social que se vive no continente e a verdadeira hecatombe que se vive na Madeira não têm comparação sequer próxima com as contrariedades sociais e económicas com que nos confrontamos nas nossas ilhas. Abrimos a nossa região ao exterior, quebrando um aprisionamento retrógrado que perdurava indefinidamente. Essa abertura, porém, no plano económico como nos planos sociais e cultural, trouxe-nos ventos favoráveis de mudança, de modernidade e de comunicação, aportando-nos inúmeras vantagens. Mas também nos tornou permeáveis às flutuações externas, nesses vários planos, que em alguns casos, claro, podem ser negativas. Se há uma crise social e de rendimentos nos países emissores de fluxos turísticos, chegarão aos Açores menos turistas. Se ocorre uma perturbação prejudicial nos países produtores de petróleo, logo isso se repercute no preço dos combustíveis. Se um comprador tradicional, nacional ou estrangeiro, deixa de pagar o que exportamos, são os nossos produtores, os nossos comerciantes, que logo sofrem as consequências. Se são impostos aos bancos pressupostos restritivos para a sua operação e estes deixam de conceder crédito, mesmo as boas empresas veem cortadas boas oportunidades, afetada a sua liquidez e colocados em causa os postos de trabalho que geram. Se o Governo da República adota medidas de austeridade que afetam a vida das pessoas e os negócios das empresas, esses inconvenientes
batem-nos de imediato à porta. Na atual conjuntura nacional e internacional, não nos faltam, infelizmente, contextos negativos que se repercutem nas nossas ilhas. Todavia, empenhamo-nos de forma meticulosa, minuciosa, no acompanhamento dos setores empresariais mais sensíveis aos problemas surgidos. E já são dezenas e dezenas as empresas em todas as ilhas e setores que ganharam um novo fôlego e conseguiram manter os seus postos de trabalho. Lançamos programas alternativos, quer no domínio da formação, quer na colocação de empregos noutros setores que já beneficiaram milhares de açorianos, assegurando a sua ocupação, assegurando novas relações laborais e assegurando o seu rendimento. Melhoramos a nossa proximidade junto das famílias, auditando e combatendo a pobreza, garantindo a habitação condigna e socorrendo a pessoas mais aflitas com rendimento e apoios mínimos associados a planos de reintegração e prestando mais assistência às crianças, aos jovens e aos idosos. Temos feito tudo isso, confiando na ultrapassagem da crise europeia e portuguesa e revigorando as nossas empresas e as nossas famílias para resistirem melhor nestes tempos mais difíceis. Alguns criticam-nos dizendo que fomentamos o artificialismo, mas nós não concordamos. Nós apoiamos sempre que podemos as empresas que precisam de apoio e ajudamos sempre que podemos as pessoas e as famílias que precisam de ajuda. É isso que se espera do bom governo, não é menos do que isso que se deve esperar do Partido Socialista. Temos conseguido fazer tudo isso porque gerimos até hoje melhor os Açores e criamos disponibilidades financeiras para o fazer, ao contrário do que aconteceu no país e ao contrário do que aconteceu na região autónoma da Madeira. Diariamente e por toda a parte, ouvimos falar de desequilíbrios orçamentais, dos déficits e das dívidas dos Estados europeus e dos sistemas públicos. Não vivemos, evidentemente, de forma folgada nos Açores, nem alguém vive assim no nosso tempo. E só agora estamos a aproximar-nos de um equilíbrio de exploração no Serviço Regional de Saúde, que tem, como se sabe, um passivo histórico conhecido. Mas a nossa gestão financeira é reconhecida pela sua qualidade como exemplar no contexto português. Com as nossas contas a serem verificadas minuciosamente e a serem elogiadas por instituições tão variadas como o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o Banco de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística, o Eurostat, o Tribunal de Contas e os próprios organismos inspectivos do Governo da República. Preparamos a nossa região ao longo dos últimos anos, do ponto de vista da sua infraestruturação económica e social, tal como da sua sustentabilidade, aplicando os recursos que nos estiveram acessíveis, com resultados positivos claros na nossa convergência com níveis de riqueza do país e da Europa. Entre as regiões do país, deixamos de ocupar o último lugar e já atingimos os 94% da média nacional. E face à riqueza média da União Europeia, aproximamo-nos em 15 pontos percentuais nos últimos 15 anos. O inquérito recente realizado pelo Instituto Nacional de Estatística revela que ainda temos muitas fragilidades, mas demonstra também que o rendimento líquido total anual médio por agregado nos Açores está acima
da média nacional. E é também bom lembrar que os Açores, nas contas das famílias calculadas também pelo INE, têm um rendimento disponível bruto das famílias acima da média nacional e superior às regiões Norte, Centro e Alentejo, quando éramos os últimos à data de entrada do PS para o Governo Regional, ou dito de outra forma, à data em que era Secretária Regional das Finanças a atual líder do PSD. A boa aplicação dos fundos comunitários pelo Governo dos Açores foi, de resto, ainda há poucos dias, reconhecida publicamente pelo responsável pela Direção-Geral de Política Regional da Comissão Europeia para Portugal e até pelo Presidente do Partido Popular Europeu, justamente o Partido Europeu em que se integra o próprio PSD. O próprio Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, considerou os Açores, passo a citar, um excelente exemplo de uma região que soube usar a política de coesão como trampolim para modernizar os seus setores tradicionais, diversificar a sua economia e prepará-la para o futuro. Estamos, caras amigas e caros amigos, na verdade, a viver um tempo novo. Um tempo novo não só para os desafios com que nos confrontamos e que resultam da crise que eclodiu nos Estados Unidos e que agora assola largas zonas do continente europeu e da zona euro, como pelos novos enquadramentos que a situação nacional e as conclusões dos debates europeus em curso, inclusive do quadro financeiro plurianual 2014-2020 da União Europeia, determinarão. É um tempo novo para a nossa gestão estratégica e orçamental, que muito ficará associada às taxas de cofinanciamento e à dotação específica que nos será alocada como região ultraperiférica. É um tempo novo para setores tradicionais da nossa atividade económica, que se conformarão com a reforma da política comum das pescas e da política agrícola comum a serem aprovadas pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu. Um tempo novo que convoca o empreendedorismo, que se reconstrói alicerçado em dominantes como o conhecimento, a inovação e a incorporação científica e tecnológica. Um tempo novo, com novos desafios gerados pela volatilidade dos mercados e pelas mudanças na estrutura social do emprego. É um tempo novo, face ao recrudescer da tentação centralista no Estado português. É um tempo novo, face à emergência contínua de novos desafios sociais e novas oportunidades e necessidades económicas de diversificação. É um tempo novo, como o tempo, aliás, na sua continuidade, deve ser entendido sempre pelas forças progressistas. Por isso, tenho dito, e posso dizê-lo com legítima autoridade, Vasco Cordeiro não vai liderar apenas um novo governo do PS, mas vai liderar, sim, com o apoio do PS, um governo novo para os Açores e uma nova geração de políticas. É essa juventude de ideias e de ambição que desejo para a minha região. É essa mudança que estimulo e que os Açores precisam para continuar em frente, sem receio de mudar, sem hesitar fazer de frente
e ambicionar fazer melhor. Caras amigas e caros amigos, a sociedade açoriana incorpora, apesar de uma cultura de egoísmo e de indiferença que parece ganhar avanço, índices significativos de participação cívica e de associativismo. Basta pensar nas centenas de associações formais e informais, de caráter juvenil, empresarial, sindical, recreativo, cultural, desportivo, da ação social, assim como no movimento autárquico e cooperativo, para termos uma percepção correta dessa realidade. Estamos a falar de muitos milhares de pessoas que entre nós dão vida a tantas dessas instituições e organizações. O PS Açores orgulha-se do impulso que tem dado no âmbito do governo e fora dele a essas formas de democracia participativa. Esse envolvimento cívico, porém, não se estende com a mesma intensidade a todos os níveis. E a participação política, designadamente no que concerne à militância nos partidos políticos, tem-se revelado menos atrativa. Para o efeito, têm contribuído não só os erros e os egoísmos das organizações partidárias, como também o sensacionalismo medíocre, burlesco e civicamente irresponsável da mediatização que é feita associada à vida política, que fomenta o desprestígio da política ainda mais do que o desprestígio de certos políticos, ou seja, que prejudica ainda mais a democracia do que os próprios partidos. A nobreza da política é, pois, nos dias que correm, muitas vezes obscurecida pelos que optam pela manipulação mediática, pela promoção do acessório, pelo artificialismo calculista, pelos ataques pessoais, pela calúnia sob forma organizada, pela arenga artificial e inútil, e muitos cidadãos optam por participar politicamente apenas votando e outros, ainda mais desiludidos e descrentes, nem isso querem fazer. Há razões, porém, como tenho dito, mais estruturantes que explicam os déficits de atração dos partidos. Embora é bom que se reconheça, esses déficits sejam, obviamente, de intensidade diferente, conforme a orientação e a credibilidade específicas de cada partido. Na verdade, o aumento da dimensão das comunidades implicou a criação de novos mecanismos de representação. Os chamados partidos de massas verdadeiramente centrais nos modelos de representação política há anos atrás perderam a capacidade e a centralidade com que concitavam e ordenavam de modo estável as identidades e as preferências dos eleitorados. Para isso contribuíram, entre outros aspectos, as lideranças personalizadas, a flexibilidade, a instabilidade e a fluidez laboral que determinaram novos subsistemas de representação, os meios imediatos de autogoverno, para além dos progressos e dos processos que aumentaram a pluralidade de opiniões de agentes e grupos legítimos de pressão na sociedade civil. Mesmo assim, os partidos, já não sendo os únicos agentes da democracia, continuam a ter um papel insubstituível e cimeiro na sua construção e na organização da representatividade, desde que proporcionem e interpretem os novos papéis que lhes estão reservados no dia-a-dia dos cidadãos. É nessa percepção que o PS Açores deve fazer o seu caminho. Continuar a abrir o PS Açores à sociedade e aos cidadãos é, por isso, um imperativo permanente. Essa forma de estar tem sido uma das razões do êxito do PS nos Açores.
E como hoje e aqui, no encerramento desta convenção, fica demonstrado, é uma das razões que nos levará a novas e a merecidas vitórias. Ganharemos todos. Ao nível de uma democracia que queremos mais participada, se os cidadãos se envolverem, influenciarem e fiscalizarem as opções políticas fundamentais dos partidos e do governo. Há que prosseguir e aprofundar esse caminho de parceria na governação. Há que insistir e persistir na chamada e na envolvência dos cidadãos nas causas públicas, nos partidos, ao lado dos partidos e para além dos partidos. Foi afinal esse o objetivo da série de iniciativas promovidas pelo Partido Socialista, que congregaram uma participação invulgar, pela sua quantidade como pela sua qualidade, e que se subordinou ao tema de um novo ciclo para vencer novos desafios, na procura da síntese das nossas ambições, de um novo fôlego nas políticas necessárias para o desenvolvimento das nossas potencialidades naturais, para a dinamização dos fatores de valorização do trabalho e geradores de empregos, para o aumento da competitividade da economia empresarial e das nossas exportações para novos mercados, dando nova ênfase aos transportes e à qualidade, para uma região socialmente solidária, mais humanizada e menos desigual, onde os cidadãos sejam protegidos, para uma autonomia mais forte e mais sustentada. O PS é, pois, um partido que se reforma para melhor ganhar o impulso para empreender reformas e dar continuidade à mudança constante que a sociedade e as suas novas envolvências convocam. Já o disse, é bom que o partido vá mudando, acompanhando as mudanças que ocorrem na sociedade açoriana. É bom que estruture uma nova idoneidade, relançada pelo inconformismo, pelo reformismo, pela inovação e pela proximidade popular. É bom que se renove com o aparecimento de novas pessoas que trazem novas ideias e que refundam os nossos valores. É bom que o PS se deixe apoderar pelas novas gerações e que os mais velhos não os impeçam de vencer. É bom, afinal, ter um partido nos Açores como o Partido Socialista, onde, ao contrário de outros, o que é importante não é convocar congressos para cada um saber que lugar lhe dá o partido, mas sim reuniões como esta, onde todos só querem saber o que o PS pode e deve fazer pelos Açores e pelos açorianos. Sei que o desejo dos açorianos é de continuar em frente e não de voltar para trás aos tempos de 1996, quando governava a atual geração dirigente do PSD Açores e quando havia uma crise nos Açores sem que houvesse crise no país ou na Europa. Tenho a certeza que o desejo dos açorianos é o de continuar a fazer o que é bom e o que deu certo, de fazer diferente o que não resultou bem, de corrigir sem destruir, de congregar gente nova e não de desprezar ou perseguir quem já ajuda, de renovar com confiança para ganhar o futuro e para vencer novos desafios. Não tenho dúvidas. Os Açores ficarão muito bem
com a colaboração de todos os socialistas e não socialistas, entregues aos cuidados e à liderança do Dr. Vasco Cordeiro. Tenho muito orgulho no que fizemos nestes últimos 15 anos, mas não tenho menos no que sei que de outubro em diante iremos fazer. Vamos ganhar em outubro, vamos ganhar com os Açores. Viva o Partido Socialista, viva os Açores!